Nagarjuna e Vasubandhu. A busca do Mahayana por Nagarjuna. Nos capítulos anteriores, discutimos fatos que ocorreram nos primeiros 500 anos após a morte de Shakyamuni. Passaremos agora a um período um pouco mais recente, a fim de estudar a vida de dois importantes pensadores que contribuíram para formular e sistematizar as doutrinas da escola Mahayana do budismo. O primeiro foi Nagarjuna, um monge do sul da Índia que viveu por volta do século II d.C., ou cerca de 700 anos após a morte do Buda. O segundo, Vasubandhu, conhecido dos chineses também como Tenjin, ou familiar do céu, que provavelmente viveu no século V d.C. É grande a controvérsia sobre as datas exatas relativas a esses dois homens, conhecidos nos textos budistas chineses como Ryuju e Sesshin, respectivamente. Aqui tentaremos, tão somente, discutir as principais lendas e ideias filosóficas associadas a ambos. Nagarjuna é famoso na literatura budista posterior como o fundador de 8 escolas. À medida que o budismo se desenvolvia na Índia, e no devido tempo, chegava à China e mais tarde ao Japão, desenvolviam-se várias escolas ou seitas filosóficas. Nagarjuna é reverenciado na China e no Japão como fundador de 8 dessas escolas. Embora a natureza exata delas não precise nos interessar aqui, constitui esse fato uma indicação de como foi importante o papel por ele desempenhado no desenvolvimento da teoria filosófica budista. A contribuição filosófica mais importante de Nagarjuna foi o conceito de Shunyata, vazio ou vácuo. Esse conceito exerceu não só incalculável efeito sobre o pensamento budista da China e Japão, mas, em anos recentes, atraiu também a atenção de filósofos ocidentais. O filósofo existencialista alemão Karl Jaspers enumera o que considera os 15 maiores líderes filosóficos de todo o mundo, entre eles o Buda e Nagarjuna. Para efeito de referência, os 13 restantes são Confúcio, Sócrates, Platão, Cristo, Santo Agostinho, Kant, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Plotino, Anselmo, Spinoza e Lao Tse. Embora não possamos questionar o direito do Buda e de Nagarjuna de figurarem nesta lista, nunca devemos perder de vista o fato de que eles não foram simplesmente filósofos no sentido estreito da palavra. Foram, ao mesmo tempo, notáveis líderes religiosos e praticantes da fé. E é esse o motivo pelo qual grandes populações os receberam como Budas ou iluminados que haviam chegado para pregar a verdade. Nagarjuna parece ter levado uma vida plena e movimentada. Bem que podemos começar examinando o que se sabe sobre ela. Nossa única fonte é uma obra em chinês intitulada Ryuju Bosatsu Den, ou A Vida do Bodhisattva Nagarjuna, traduzida do sânscrito por Kumarajiva
e contida no volume 50 do Taisho Tripitaka. Segundo esse trabalho, Nagarjuna era filho de uma importante família brahmane do sul da Índia. Revelou um talento prodigioso para o estudo, bem cedo dominando os Vedas e tornando-se proficiente em ensinamentos bramânicos. O texto, então, descreve este estranho incidente. Tendo completado os estudos, Nagarjuna estava certo dia conversando com 3 amigos sobre que assuntos poderiam despertar, em seguida, a atenção dos 4. Resolvendo eles que deviam, daí em diante, buscar o caminho dos prazeres sensuais. Adquirindo a arte de se tornarem invisíveis, passaram a fazer visitas secretas ao harém do governante. Como resultado, uma após outra das belas companheiras do rei foram possuídas. E para o espanto do soberano, no devido tempo, algumas delas engravidaram. Certa noite, o rei mandou espalhar areia do lado de fora do portão do harém e escondeu-se com uma tropa de soldados à espera dos intrusos. Embora os 4 jovens estivessem invisíveis, suas pegadas apareceram na areia quando tentaram entrar. Os soldados saltaram sobre eles, rasgando o ar com suas armas. Ouviram-se gritos lamentosos e tombaram mortos 3 dos jovens. Só Nagarjuna logrou evitar ferimentos, mantendo-se perto da pessoa do rei, e finalmente conseguiu fugir incólume do palácio real. Como resultado, compreendeu que o ardor sensual e o desejo são a fonte dos sofrimentos e resolveu tornar-se monge budista. O que quer que possamos pensar sobre a credibilidade dessa história, não há dúvida de que Nagarjuna foi homem de personalidade forte e incomum. Este fato é amplamente demonstrado pela originalidade do chamado Madhyamika, ou doutrina da posição do meio, a filosofia que elaborou como sistematização do conceito de vácuo encontrado nas escrituras Mahayanas. Foi essa filosofia que lhe deu reconhecimento como uma das figuras mais importantes do pensamento mundial. Na tradução de sua biografia feita por Kumarajiva, descobrimos que, após completar seus estudos de brahmanismo, Nagarjuna tornou-se monge budista e que em 90 dias leu todos os sutras, regras de disciplina e tratados, as 3 divisões tradicionais do cânone budista. A leitura, porém, não o satisfez e ele iniciou uma jornada em busca de compreensão mais profunda do Dharma. Em tempo oportuno, as viagens levaram-no à região mais setentrional da Índia, onde encontrou uma stupa budista encravada do interior dos Himalaias. Aí recebeu de um monge muito velho cópias de algumas escrituras mahayanas, que leu com grande interesse, embora achasse que havia uma verdade ainda mais profunda a ser descoberta em algum lugar. A fim de encontrá-la, viajou por toda a Índia, empenhando-se em debates com numerosos filósofos e, ao mesmo tempo, procurando mais textos mahayanas. Em vista das dificuldades de viagem naquela época, essas peregrinações devem ter-lhe acarretado grandes problemas. Ainda assim, ele continuou e dedicou quase toda a primeira metade de sua vida à busca do verdadeiro Dharma.
Sua determinação acabou sendo recompensada, conduzindo-o ao mais alto pico dos ensinamentos Mahayanas, o que se encontra corporificado no Lotus Sutra. A rota através da qual Nagarjuna chegou ao Lotus e a outros ensinamentos Mahayanas talvez pareça tortuosa, mas ainda foi provavelmente inevitável. No mundo do budismo indiano, 700 anos após a morte de Shakyamuni, as escolas da linha Hinayana, particularmente a conhecida como Theravada ou Sarvastivada, ainda mantinham posição de grande poder e importância. Várias escrituras mahayanas já haviam surgido para contestar as ideias e práticas hinayanas. Mas o fato de Nagarjuna ter viajado por toda a Índia procurando-as constitui indicação de que os centros do movimento Mahayana estavam ainda muito dispersos pelas várias regiões. Além do mais, ao que parecia, nenhum filósofo ou líder religioso Mahayana realmente notável surgira ainda para lançar um ataque eficaz contra a Hinayana. A tarefa coube ao próprio Nagarjuna, que, graças à sua formação anterior nas doutrinas brahmanista e Hinayana e à aceitação posterior da doutrina Mahayana, estavam idealmente bem talhado para desincumbir-se dela. Embora isto se situe no reino da mera especulação, não podemos deixar de nos perguntar o que seria hoje o budismo caso Nagarjuna não tivesse surgido em cena. Certamente, os volumosos ensinamentos escritos do budismo não teriam chegado tão sistematizados à China e ao Japão. É bem verdade que o monge chinês Shi Kai ou Shi, fundador da escola Tiantai, muito fez para sistematizar a doutrina budista e refiná-la filosoficamente. Mas é difícil imaginar que sucesso teriam tido seus esforços se ele não houvesse trabalhado sobre os textos de Nagarjuna. É mesmo possível que, sem a influência de Nagarjuna, a doutrina Mahayana nunca houvesse se tornado dominante no budismo indiano, ou que a doutrina Hinayana tivesse persistido por muito mais tempo na China, como rival da Mahayana, como de fato aconteceu. De qualquer modo, não há como pôr em dúvida a importância enorme dos esforços de Nagarjuna, e não é de surpreender que, como resultado de tais esforços, ele viesse a ser conhecido mais tarde como o segundo Buda. Sua contribuição especial, ao que parece, foi a de visitar os numerosos centros de atividade Mahayana, com frequência isolados entre si, ajudando-os a compartilhar das várias escrituras e doutrinas que tinham em seu poder e a sistematizá-las, esclarecendo-lhes a posição no tocante a seus rivais da escola Hinayana. Isso foi conseguido durante suas viagens por toda a Índia, trabalhando para dar forma e liderar o movimento Mahayana, ao mesmo tempo que expunha sua doutrina e orientava a busca de escrituras adicionais. Além disso, debatia com figuras exponenciais das seitas e filosofias hinayanas e não budistas, revelando a falácia de suas opiniões. Segundo a sua biografia traduzida por Kumarajiva, Nagarjuna foi finalmente levado por Mahanaga, ou o grande dragão Bodhisattva, ao palácio do rei dragão, onde lhe foram dados
Os numerosos escritos Mahayanas, as escrituras mais profundas, o Dharma maravilhoso que é imensurável. Lendo esses textos, pôde ele compreender as verdades mais profundas da lei. O elemento Naga, ou dragão em seu nome, representado pela sílaba Ryu em seu nome chinês, Ryuju, supostamente comemora esse fato, e podemos supor que a iluminação que ele alcançou nessa ocasião foi da mais alta ordem. Incidentalmente, podemos observar que a segunda parte de seu nome deriva de um tipo de árvore conhecido na Índia como Arjuna. Conta-se que sua mãe o deu à luz sob uma dessas árvores, que se tornou parte de seu nome, os elementos Naga e Arjuna combinando-se para formar o nome Nagarjuna. Em chinês, o elemento Arjuna é traduzido simplesmente como Ju, ou árvore. As escrituras mais profundas estudadas por Nagarjuna parecem ter incluído quase todos os textos da escola Mahayana. Esse fato é evidenciado pelas citações dessas obras que encontramos espalhadas por seus volumosos trabalhos escritos. Ele foi, na verdade, um grande compilador e codificador de textos e doutrinas budistas, e seus escritos contêm os germes de quase todas as teorias ou posições filosóficas concebíveis. Como resultado, os criadores de numerosas seitas posteriores repetidamente o invocaram como o pai de suas ideias, na esperança de emprestar legitimidade a seus ensinamentos. Mas isso representa um mau emprego de seus trabalhos, pelo menos em minha opinião. Estudando-o, devemos tentar adotar um enfoque mais amplo, transcendendo essas considerações sectárias menores e procurando descobrir de que modo ele definiu a essência do budismo Mahayana, ou delineou o verdadeiro espírito do Bodhisattva Mahayana. É com essas questões em mente que desejo examinar, em seguida, alguns conceitos filosóficos propostos por Nagarjuna.